Durante 15 anos, ele não falou, não abriu os olhos, não respirou por si mesmo, mas quando despertou, lembrou de tudo o que ele contou. Mudou para sempre o que a ciência entende como consciência humana. Era uma noite quente, em julho de 1984. Terry Wallace, um jovem de 19 anos, dirigia por uma estrada rural do Arkansas com seu melhor amigo, Rodney e Leon. Falavam sobre o futuro. Faziam um plano simples: comprar uma caminhonete, formar uma família, viver uma vida tranquila no interior. A estrada era silenciosa, apenas o som do vento cortando um vidro e o farol iluminando o asfalto. Mas o destino tem um jeito cruel de mudar tudo em segundos. O carro escapuliu em uma curva, caiu em um barranco e capotou 3 vezes antes de parar. Rodney morreu na hora. Terry, gravemente ferido, foi levado inconsciente ao hospital de Stone County. Os médicos fizeram o possível, mas após dias sem resposta, deram o diagnóstico: estado vegetativo permanente. O corpo vivia, mas a mente parecia ter partido. Sua mãe, Andy Wallace, se recusava a acreditar. Todos os dias ela ia até o quarto, segurava a mão dele e dizia: "Oi, filho, a mamãe está aqui." Os anos começaram a passar. O mundo lá fora mudava. Presidentes, guerras, invenções. Mas dentro do quarto 23, tudo continuava igual. As enfermeiras trocavam, os aparelhos eram substituídos, mas Andy, já envelhecida, permanecia. Ela conversava com o filho, contava histórias, orava, cantava baixinho. Às vezes, parecia que ele movia os olhos. Outras vezes, apenas o silêncio respondia. Muitos disseram para ela desistir, mas uma mãe nunca desiste. A fé dela era o único som vivo naquele quarto. "Você vai voltar para mim, meu filho," ela dizia. E repetia, como um mantra, todos os dias por 15 anos. O tempo passou. As flores no criado mudo murcharam e foram substituídas inúmeras vezes. As cortinas envelheceram. A pintura da parede começou a descascar. Mas o amor dela nunca mudou. Era a única constante num lugar onde o tempo parecia não existir. 15 anos passaram. Era junho de 2003, um sábado comum. Nada parecia diferente naquela manhã. A enfermeira entrou no quarto 23, como sempre. Verificou os aparelhos, trocou o soro, ajeitou o lençol. E então, o impossível aconteceu. Os olhos de Terry se abriram. A enfermeira parou sem acreditar no que via. E uma palavra, fraca, quase um sussurro, saiu dos lábios dele: "Mãe." O coração dela pareceu parar. Chamou os outros médicos, correu para o telefone. Andy veio às pressas. Entrou no quarto com lágrimas descendo o rosto. "Terry, é você?" E ele respondeu com voz rouca, mas cheia de vida: "Sim, mãe." O mundo pareceu parar naquele instante. 15 anos de silêncio quebrados por uma palavra. Uma mãe que acreditou até o fim. E um filho que, contra todas as chances, voltou. Terry lembrava do acidente. Lembrava das vozes no quarto. Lembrava de tudo o que aconteceu enquanto estava inconsciente. Dizia que ouvia sua mãe conversando, que escutava médicos discutindo e que, de alguma forma, sabia que um dia acordaria. Os médicos ficaram perplexos. Era impossível. Mas a consciência de Terry desafiava tudo o que a ciência sabia como consciência.
Ele não apenas acordou, ele se lembrava. Cientistas da Universidade de Arkansas examinaram seu cérebro e o que descobriram chocou o mundo. Áreas danificadas haviam se reconectado lentamente, criando novos caminhos de comunicação, como se o cérebro tivesse trabalhado sozinho, reconstruindo-se pouco a pouco durante 15 anos. Eles chamaram o fenômeno de neuroplasticidade extrema. Mas Andy tinha outra explicação. Foi Deus quem devolveu meu filho, ela dizia. E Terry sempre respondia o mesmo. Eu não estava dormindo. Eu estava esperando. A recuperação foi lenta, mas constante. Ele reaprendeu a falar, a comer, a andar. O mundo era outro. Computadores, internet, celulares, tudo era novo para ele. Mas nada disso importava tanto quanto o simples fato de estar vivo. Cada passo que dava era uma vitória. Cada sorriso, uma lembrança de que o impossível pode ser real. Jornalistas começaram a visitar o hospital. Documentários foram produzidos. O caso de Terry se tornou símbolo de esperança para famílias ao redor do mundo. Cientistas examinaram o seu cérebro em busca de respostas. Mas talvez a resposta nunca esteja nos livros. Talvez esteja naquilo que não se pode medir. No amor, na fé, na ligação invisível entre uma mãe e um filho. Terry dizia que durante os anos em que dormia, ele sonhava com um campo cheio de luz, que às vezes via pessoas chamando o nome e uma voz dizendo, não é hora ainda. E quando finalmente acordou, era como se tivesse atravessado um longo túnel e voltado para casa. Hoje, vive cercado pela família. Ainda carrega sequelas, mas tem um brilho no olhar, o olhar de quem viu o impossível. A ciência chama de coincidência, outros chamam de milagre, mas no fim, o que importa é que ele voltou. E sua história lembra o mundo de algo essencial. A esperança não morre, ela apenas espera o momento certo para despertar. O olhar de quem voltou. E você, no que acredita? Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, porque histórias reais transformam vidas.